É, ajeitei tudo aqui. Então, gente, boa noite, boa tarde ainda, né? A aula de hoje é para explicar para vocês como é que é a estrutura geral de um projeto de pesquisa e já para vocês entenderem o que vai ser o trabalho final de curso que vocês vão ter que me encaminhar, tá? Então, eu passei para vocês lerem na semana passada dois exemplos de projeto, um projeto que eu escrevi junto com o Leandro e um outro que foi escrito por alunos da disciplina mesmo, né? Para vocês verem mais ou menos dois temas diferentes, dois assuntos diferentes, e já começarem a ter mais ou menos uma ideia do que vocês vão precisar estruturar, tá? Eu vou seguir a sequência né, da estrutura do projeto, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem me parar e perguntar, eu vou vou compartilhar minha tela aqui, então vou ficar sem acesso ao chat. E vou abrir aqui a apresentação, tá? Então, tá todo mundo vendo a minha tela aí, né? Sim. Tá. Vocês têm alguma pergunta específica, gente, antes de começar? Alguma dificuldade que vocês tiveram? Alguma dúvida? Professora, se tiver alguma dúvida enquanto estiver fazendo, depois da aula aqui, durante a semana, pode te mandar no e-mail? Você responde? Pode. Ah, É tá. porque essa primeira, na verdade, a aula de hoje é para vocês entenderem como é que funciona a estrutura e a atividade da semana que vem, que vocês vão me entregar, é só assim uma definição de qual que vai ser a proposta de projeto de vocês, tá? Então tem que ter um título e uma definição assim a mais detalhada possível do que seria o objetivo, ok? Mas aí eu volto nessa atividade no final da aula de hoje, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês sempre podem me mandar mensagem ou e-mail, né? Bom, gente, então o que eu vou pedir para vocês fazerem é uma proposta de projeto, tá? Existem várias formas de se fazer isso, né? Mas aqui eu estou passando mais ou menos uma estrutura clássica que tem assim os principais itens que a gente colocaria numa proposta, né? Então, primeira coisa, lembrando, projeto de pesquisa é algo que ainda não foi feito, é algo inédito. Então, vocês têm que propor algo, né, que vocês vão dar alguma contribuição do ponto de vista seja de ciência, seja tecnológico, mas tem que ser algo que ainda não foi feito, tá? E aí a gente constrói toda a estrutura da proposta exatamente, né, principalmente a introdução, para chamar a atenção do caráter de novidades daquilo, né? O que caracteriza aquilo como uma pesquisa, né? Então, a primeira coisa, né, que vai identificar a proposta de vocês vai ser o título, e nada mais é do que um resumo do seu objetivo, do que você está querendo propor, né? Então, no caso dos exemplos de vocês, né? A gente teve dois projetos, duas propostas. Uma delas é essa aqui, que era o desenvolvimento de rotas de processamento por ECAP da liga de magnésio, né, e do magnésio comercialmente puro. E o segundo, produção de biodiesel em reator contínuo de microondas, né? E aí, ambos os títulos, eles falam claramente o que você está propondo, né? Então, esse aqui tá até um pouco detalhado demais, né? Então, poderia ter colocado de magnésio puro e de uma liga de magnésio. Não precisava ter esse detalhe aqui já no título, tá? Mas uma coisa que é bem importante é que no título você consiga identificar palavras-chave
que essas palavras elas vão definir quem que vai avaliar a sua proposta, tá? Então, por exemplo, eu deixei aqui em negrito, né? Então, no caso aqui, ECAP, magnésio, são palavras que, assim, já buscam, vão ser utilizadas como palavra-chave para buscar especialistas na área para poder avaliar sua proposta, caso essa proposta vá, por exemplo, para um consultor, né? Então, por exemplo, o segundo projeto aqui, ele provavelmente iria parar na mão de alguém que tem alguma noção sobre, né, tem já conhecimento de pesquisa sobre biodiesel ou micro-ondas, que são as duas palavras-chave, né? O que é importante é que, assim, o seu título, ele já é o primeiro ponto que você está vendendo a sua ideia. Então, ele tem que ser algo bem elaborado, né? Direto, objetivo, mas não pode ser genérico demais, tá? E ele pode matar a sua proposta se o título for muito genérico. A pessoa que vai avaliar já começa a ficar assim, mas não entendi muito bem exatamente o que essa pessoa está querendo fazer e tal, e isso aí já começa a pegar negativamente na análise, né? Você pode usar termos técnicos, deve usar, para assim, o suficiente para mostrar que você tem conhecimento do tema, mas não pode ser técnico demais, né? Então, eu estou chamando aqui, colocando como exemplo, né, para esse projeto do biodiesel, uma outra forma de escrever o mesmo título seria transesterificação de óleos em reator contínuo de micro-ondas, tá? Só que aí é técnico demais, né? E perde a chamada, perde o interesse que é você usar a palavra biodiesel exatamente para que chama a questão de ser um combustível renovável, né, de química verde, e uma série de características que quando você entra aqui, né, a não ser que a pessoa, assim, realmente tenha experiência, já tenha trabalhado com biodiesel, vai ficar perdida aqui, não vai entender o foco da aplicação, né, então, a ideia do título é que ele tem que ser objetivo, né? Não pode ser genérico demais, mas tem que chamar atenção para a relevância, para o que é interessante daquele trabalho, né? Bom, projetos, a maioria deles eles são desenvolvidos em equipe, é muito difícil você aprovar um projeto individual, tem editais para isso, mas é só assim, quando a pessoa está, por exemplo, professor recém-contratado, alguma coisa assim, mas geralmente os projetos são desenvolvidos em equipe. Então, é interessante, né, que vocês criem essa experiência de trabalhar em equipe. Hoje, com a facilidade de fazer tudo via eletrônica, fica bem mais fácil, né? Então, para o projeto final, vocês vão ter que formar um grupo de quatro alunos, tá? Adriana, pode 3, pode 2? Não, gente, o número é 4. Pode 5? Não, o número é 4, tá? Em teoria, oficialmente, a gente tem 40 pessoas matriculadas, né? À medida que forem formando os grupos, depois, se tiver alguma coisa assim que precisar ajustar, a gente ajusta. Mas a ideia é que sejam, né, 4 pessoas. Quando é um projeto, né, fora daqui, mas uma proposta, no caso de vocês, não vai ter um coordenador, porque está todo mundo no mesmo nível, né? Mas, de uma maneira geral, quando você está escrevendo um projeto, alguém perguntou alguma coisa? Quando você está escrevendo um projeto, geralmente você vai ter uma equipe que tem um coordenador, que vai ser a pessoa que tem mais experiência naquele tema que está proposto, né? A equipe principal, que também são pesquisadores que têm alguma experiência naquele tema, né? Gente, desculpa, vocês estão escutando os gritos aqui. Eu tenho uma criança que mora aqui no prédio, que ela desce todo dia
aqui para gritar debaixo da minha janela. Tão querida, né? Mas, enfim. E a equipe de suporte, que é quem vai executar os projetos, né? Não precisa ter experiência, mas tem que ter, né, a formação na área. Então, por exemplo, dentro de um projeto de engenharia mecânica, a equipe de suporte seriam os alunos, né, de pós ou de graduação que vão estar envolvidos. E a equipe, o tamanho dela vai depender de o que você está propondo, né? O quão grandes são suas atividades e qual que é o orçamento. Quanto maior a equipe, mais dinheiro você pode pedir, né? E a composição também tem que estar associada com os objetivos, né, do que você vai fazer. Isso aqui não vale muito para o trabalho de vocês, porque é todo mundo, né, engenharia mecânica e tal, mas só para dar uma ideia geral, né? Bom, o objetivo, ele é legal que ele venha destacado, uma vez que você colocou o título, né? Porque a pessoa vai ler o título e já vai para entender melhor o objetivo, né? E aí, no objetivo é que você faz uma extensão, né? Explica melhor o que você está propondo e você pode até puxar alguma questão de aspecto de relevância, né? Então, aqui, por exemplo, né, você fala, quando você lê o título, desenvolvimento de rotas de processamento por ECAP da liga e tal. Então, beleza. Quando você vai ver o objetivo, né, aí ele explica melhor. Utilizando a técnica de deformação plástica severa, denominada ECAP, de forma a permitir o processamento destes materiais à temperatura ambiente e, com isso, né, obter materiais com elevada resistência mecânica e com a baixas temperaturas e com boa dutibilidade a altas temperaturas. Então, aí no objetivo, eles colocam de uma forma muito clara o que eles estão propondo, né? Então, assim, é direto. Então, ele é interessante porque ali você fala, então é isso. Entendi o objetivo? Ótimo. Vou ler essa proposta, né? Então, ele vem destacado, tá? E tem uma versão um pouco mais concisa desse objetivo, um pouco mais modificada, que fecha a introdução do projeto também, né? Então, ele vai aparecer 2 vezes, né? Destacado e no final da introdução, né? Na verdade, ele no final da introdução é mais para ele dar, assim, um fechamento da introdução, tipo, você vai fazer toda a introdução explicando por que você quer fazer aquilo, e aí, no final, você reforça, olha, então, meu objetivo é isso, 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 e tal, né? Então, ele vem nesse formato. Bom, a introdução e a justificativa, né? Ou, na verdade, a gente chama de introdução mesmo, só, mas é tipo o coração do projeto e é onde você vai vender a sua ideia, você vai vender o seu peixe, né? Então, a introdução, ela tem que ser muito bem estruturada, é uma coisa que demora para escrever, você começa a escrever, depois você vai melhorando aquilo, e ela tem que ter uma estrutura de funil, né? Ela começa com informações mais genéricas, assim como os aspectos econômicos, né, da sua proposta, por que aquilo é interessante do ponto de vista econômico, né? Qualquer proposta de engenharia, ela tem que ter uma coisa, uma puxada, um aspecto de relevância do ponto de vista de economia, né? O engenheiro quer fazer alguma coisa melhor e mais barata, né? Então, esse aspecto é relevante. Aspectos ambientais também, a depender da proposta, é relevante de colocar, né, considerando, né, toda a nossa situação, e
quando possível, algum aspecto social. Então, esse projeto tem aplicabilidade do ponto de vista social, né? Então, você começa a introdução basicamente justificando a sua ideia, né? E aí depois você fala, olha, então o que eu estou propondo diferente? Aí você estabelece as características de inovação da sua proposta que caracterizam a sua pesquisa e tem que estar tudo bem conectado, né? Bem casadinho. É que nem, por exemplo, quando você lê num artigo, né? O texto tem que ter fluência, né? Eu coloquei aqui uma foto de uma colcha de retalhos, porque às vezes você pega uns textos que você lê e vai, né, parando parágrafo por parágrafo e ficando assim, gente, não tem conexão uma coisa com a outra, tal. Principalmente quando a gente desenvolve os trabalhos em grupo, né? E que é natural que você vai dividir as atividades, né? Se mais de uma pessoa vão trabalhar no mesmo tópico, então é importante que tenha uma comunicação, assim, a pessoa escreve, passa para o outro lê, corrige e vai montando aqui de forma que aquilo fica um texto que tenha uma fluência boa, né? Então, por exemplo, no projeto lá dos meninos, como é que estava estruturada a introdução, né? Então, primeiro eles falaram sobre a relevância e as aplicações do processamento de materiais metálicos como um todo, né? Depois, eles focaram na técnica específica que eles iriam utilizar, e aí, por fim, eles destacaram, né, o que era inovador do ponto de vista daquele trabalho, que era a possibilidade de fazer o processamento à temperatura ambiente, né? Então, a vantagem de processar a temperatura ambiente, a questão, né, de não ter gasto energético, e aproveitaram também para reforçar as desvantagens do processamento que era alta temperatura. Ou seja, aqui você chama atenção por o que você está propondo que é diferente, que vai melhorar o que já existe, tá? E aí eles fecham a introdução deles com os objetivos. No caso, eles literalmente repetiram o que já tinham colocado, pode, né? Mas você pode também fazer uma versão um pouco mais enxuta, uma vez que você já apresentou aquilo numa outra sessão, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Ainda não. Tá. Bom, vamos falar aqui de um negócio assim que é bem complicado e que geralmente tem muito problema no projeto. Em projetos, em relatórios e tal, que é a questão da citação bibliográfica, né? Então, o que acontece? Toda vez que você apresenta uma informação que ela não veio da sua cabeça, que ela vem de algum outro lugar, você tem que referenciar de onde que veio aquela informação. Então, você tem que fazer a citação bibliográfica, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o projeto do pessoal aqui, né? Então, logo aqui no começo, né, que eles começam, que eles falam aqui, esse primeiro parágrafo, né, observa que no fechamento do parágrafo, eles estão colocando uma referência. Então, para falar o quê? Quem falou isso foi Valiev e outras pessoas em 2000, tá? E aí, então, ao longo do trabalho deles, vocês observam que vai vindo as referências, né? Então, aqui. Então, o que acontece? Você tem que montar a sua introdução e referenciando as informações à medida que elas aparecem no texto. Então, tem muito caso aqui de eu pegar trabalho que a pessoa escreve uma introdução, não tem nenhuma referência bibliográfica, mas do tipo, aquela informação veio toda da sua cabeça? Não veio, veio de algum lugar, né? Então, você tem que referenciar, né? Referenciar significa
não pode simplesmente copiar e colar. Isso é plágio, tá? Então, mesmo que você faça a referência. Então, você tem que ler a informação lá, reescrever com as suas próprias palavras. Então, tradução direta é plágio também, tá? Se você pegar um negócio em inglês e só traduzir, é plágio, mesmo que você coloque a referência, tá? Então, é necessário você ler aquilo ali, reescrever e colocar, né? E essa questão do plágio, gente, ela é uma coisa muito crítica, né? Às vezes geralmente o pessoal não dá importância, mas a gente teve, a UFMG teve alguns casos de pessoas que perderam o título, seja no doutorado, tal, porque foi detectado plágio, tá? No documento. Então, isso aqui é muito importante, né? Na introdução, que tipo de referências que você vai utilizar? Se você estiver falando dessa parte de relevância, aspectos econômicos, vocês podem referenciar relatório técnico, homepage, né? Mas se você estiver falando de coisas, né, mais científicas, tecnológicas, referências a artigos, tá? E é importante que vocês apresentem referências recentes, coisas dos últimos 5 anos, para mostrar que você pesquisou e que você tá assim, propondo algo que é novo, não é algo que já foi feito. Então, não adianta você fazer um trabalho assim que parece tudo interessante e aí você vai olhar para as suas referências lá, é tudo de 2000 para trás. Aí você fala, pô, mas em mais de 20 anos, em 25 anos, ninguém mais nada fez algo com aquilo, tem alguma coisa de errada, é porque a pessoa não pesquisou ou porque o negócio não vai dar em nada, né? E aí é importante que vocês utilizem, foquem em utilizar artigos que são publicados em inglês, que são internacionais, então que tem uma maior visibilidade, né? Para garantir que você não está simplesmente repetindo algo que já foi feito. Né? Então, isso aqui é importante. Então, tem muita gente também que gosta de ficar na lei do menor esforço, né? Então, vou pegar as coisas só em português, vou pegar. Deixa eu usar essa dissertação aqui, ou essa tese. Gente, se eu pegar uma dissertação e uma tese, está pronto. Então, a não ser que você vai propor algo além do que foi feito, aquilo não serve de referência para você. Então, você tem que mostrar o que tem em termos de literatura que foi publicada mesmo, tá? E muito cuidado com essa coisa do copiar e colar, né? Bom, do ponto de vista da formatação, né, vocês observaram aqui que, no caso dos dois projetos, quando a pessoa cita, geralmente ela coloca o autor e depois o ano, né? Essa eu acho a forma mais interessante, porque quem está lendo já tem uma noção de quando, né? De quão recente é aquela informação. E aí, geralmente, assim, por exemplo, se você coloca, aqui, estou colocando uma frase aqui que fala usa um monte de referência, né? Então, o que eu faço aqui? Eu cito todas no final, né? Em ordem cronológica, tá? Então, da mais antiga até a mais nova, né? E tem alguns casos que você pode também fazer essa listagem, listar por um número, né? Então, a primeira coisa, a referência que você fala, aquela ali é número 1, número 2. Os softwares já fazem isso automaticamente para você. E dentro do Word, você consegue mudar esse formato, tá? Esse aqui é o melhor, né? Mas pode fazer também numeração. A diferença é que quando você faz assim, lá no final, quando você vai listar todas as referências, vem em ordem alfabética. Quando você faz assim, vem
em ordem de aparecimento no texto, né? Então, a primeira que apareceu é 1, depois 2 e assim sucessivamente, tá? O que você não pode fazer é misturar. Começa assim, depois começa a numerar, não. Ou você opta por um formato, ou você opta por outro, tá? Bom, aí fechou a introdução, vem, né? Não é comum, eu vou pedir no projeto de vocês, não é normalmente necessário, geralmente a gente enxuga tudo na introdução, mas você pode apresentar uma revisão de literatura ou uma fundamentação teórica, né? Que basicamente serve para você complementar as informações que estão lá na introdução, mostrar que você tem conhecimento, né? Apresentar um pouco a fundamentação teórica do projeto e levantar mais, fazer um levantamento detalhado do que a gente chama de o estado da arte, o que foi feito já, o que seriam estudos similares, né? Nesse projeto que o pessoal fez, né? Eu achei que essa parte ficou um pouco a desejar, poderia ter sido explorado. Eles colocaram mais uma fundamentação teórica, explicando o que é o processamento e tal, mas é importante, né? De novo, né? Não pode copiar e colar, mesma coisa, vai apresentando as informações, coloca e vai colocando as referências à medida que for fazendo, tá? Né? Então, olha só, você fez uma introdução, né? Tal, posso até ter apresentado alguma coisa para explicar a base do seu projeto. Próximo passo é falar, tá, como que eu vou fazer isso? Então, você tem que detalhar metodologia, né? Normalmente, a gente faz ela por itens, né, numerados, porque depois isso fica fácil de você puxar para o cronograma, que você vai apresentar, né? Então, no caso do projeto do trabalho deles. Então, o primeiro item da metodologia, projeto da matriz, usinagem dos corpos de prova, caracterização dos materiais, né, recebidos e processados, e fechando com os ensaios, tá? E a ideia é que é o seguinte, na hora de detalhar a sua metodologia, você tem que detalhar o suficiente para mostrar o que você sabe, que você sabe o que você está propondo, mas você não pode detalhar demais para que outra pessoa consiga pegar aquela ideia e executar aquilo, né? Então, por exemplo, todo mundo aqui já escreveu algum trabalho, algum relatório em que teve que descrever metodologia, tá? Metodologia que a gente usa para relatório, para fazer relatório, ela é muito detalhada, porque a ideia é que o seu relatório ele serve de base para alguém vir ali e repetir aquele trabalho, se for necessário. Então, ela tem que ser detalhada. No projeto, não. Tá? Um projeto, ela pode ser mais superficial. Então, você não precisa colocar todos os detalhes, tá? Então, aqui, eu tenho alguns exemplos aqui de metodologia que eu coloquei, tá? Então, você pode, se for o caso, se você já tem a infraestrutura que você vai utilizar, você pode fazer detalhamento de equipamentos aqui, né? Então, por exemplo, aqui fala, os parâmetros vão ser avaliados para maximizar o rendimento da extração, mas eu não falo exatamente, não dou mais detalhes, do tipo, eu vou variar a vazão, vou usar essa vazão, vou usar essa e essa temperatura, esses detalhes eu não preciso falar, tá? E você sempre pode fazer referência na literatura, né? Então, aqui, ó, o óleo vai ser extraído com relação à determinação da fração, segundo metodologia da OAC, tá? Pronto. Pôs a referência lá, então já é uma metodologia, né, que está estabelecida, então não precisa dar mais detalhes, né? Então,
Cuidado para não ficar genérico demais, tá? Mas também cuidado para não detalhar demais. Porque às vezes a gente pega a metodologia, por exemplo, isso aqui tem uma coisa similar num artigo, então você pega do artigo, né, como referência, no artigo geralmente está muito mais detalhado do que você precisaria num projeto. Então, você pode dar uma enxugada nesses aspectos, tá? Esse projeto que vocês vão fazer para mim é um projeto de 24 meses, tá? Esse cronograma eu estou estabelecendo, né? E a ideia é que o cronograma que vocês vão propor, ele vai estar associado com como você descreveu a metodologia, né? Então, é a sequência cronológica aqui, né? Geralmente, por ser um projeto de pesquisa, né? Espera-se que, eventualmente, no final você consiga publicar alguma coisa ou submeter uma patente, então, alguma produção desse tipo, tá? E óbvio que sempre fecha com um relatório, né? O projeto aqui, né, obviamente, o projeto de vocês vai ser 24 meses, isso varia dependendo do coisa. Para fazer o projeto, vocês vão ter que propor para mim um orçamento, tá? E esse orçamento, ele é dividido em 2 itens, que são os itens de capital e os itens de custeio. Capital é equipamento, que você vai, seja eles nacionais, importados, tá? No projeto de vocês, eu não espero que vocês vão pedir nada com relação a coisa importada, porque eu quero que vocês trabalhem num projeto mais enxuto, tá? Mas toda vez que você vai fazer um projeto que requer a compra de equipamento importado, você já joga mais ou menos de 20% a 25% do valor do equipamento como um custeio que vão ser o que você vai pagar em taxas de importação, tá? E isso seria um percentual para a universidade. Se você está fazendo isso numa empresa, o percentual é mais alto, tá? Bem mais alto do que isso, né? E quando você está fazendo uma proposta, se tem algum equipamento mais caro, geralmente a gente anexa o orçamento para mostrar que, assim, eu pesquisei, eu sei exatamente qual que é o valor, né? E o que a gente chama de custeio, né, são materiais, assim, são os consumíveis do seu projeto, coisas, né, que não, né, como o próprio nome diz, não são permanentes, não vai virar, virar patrimônio da instituição, né? O equipamento que você compra, você usa e depois ele fica lá, né? Você não vai jogar fora. Mas as outras coisas não. Então, consumíveis, que seria todo o material que você vai utilizar, reagente, coisas de laboratório, peças, coisas pequenas, tá? Dentro de custeio, você pode pedir serviços também, que seria dinheiro para a parte de manutenção de equipamentos. Se é um equipamento que você vai, na sua proposta, a sua ideia é construir alguma coisa, então isso entra como custeio, tá? E não como um material permanente. É possível pedir, né, diárias e passagens no orçamento, que geralmente tem que ser justificadas como atividades, como eu tenho que ir no campo, fazer coleta de dados, eu tenho que fazer uma reunião. Hoje em dia, nem reunião não faz muito mais sentido, porque dá para fazer online, né? Mas algum curso, algum evento que eu vou participar, né? E bolsa não se aplica no caso do projeto de vocês, tá? Normalmente, outros projetos, o pessoal pede bolsa tanto para aluno e para os pesquisadores, se for projeto de empresa. Se for projeto de órgão do governo, bolsa é só para aluno, tá? E uma coisa que é importante no orçamento é listar os recursos de contrapartida. Então, eu quero que vocês elaborem a proposta de vocês, considerando que qualquer infraestrutura de qualquer laboratório da UFMG está disponível para você,
Então, por exemplo, se você vai fazer uma proposta dentro da área, sei lá, de termografia, por exemplo, né, que foi a palestra do Rafael, o Matheus falou também, então significa que toda a infraestrutura lá do laboratório, todas as câmaras, computadores, está tudo disponível para vocês utilizarem, tá? E aí isso aqui a gente não, embora, né, a gente não lista no projeto, mas, por exemplo, tudo isso, água, luz, telefone, coisas que a gente banca, tá? Então, você não pode pedir essas coisas. E todos os equipamentos disponíveis a gente lista, né? Então, os projetos que eu passei para vocês dão um exemplo de como a gente coloca esses dados, tá? E as referências, né, como eu tinha falado, ordem alfabética ou ordem de citação, tem um monte de norma, né? O pessoal tem que falar, não sei o que, a BNT, gente, então, não precisa seguir a BNT, não precisa ser nada. Você só tem que garantir que você vai ser coerente. Então, o mesmo tipo, a mesma norma você vai usar para todo mundo. E evitar de colocar referência incompleta, né? Então, você tem que ter informação suficiente para a pessoa achar aquele material. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, se vocês quiserem, depois eu vou deixar esse material para vocês no Moodle, tá? Mas, assim, dentro do próprio Word, lá vocês têm N opções de formatação, ou quando vocês vão pesquisar. Então, assim, fica a critério de vocês o que vocês forem utilizar, desde que seja coerente. Você não pode, esse eu vou fazer de um jeito, esse eu vou fazer do outro. Então, não pode ser dessa forma, tá? E deixa eu só entrar aqui no meu FMG para explicar para vocês a atividade no Moodle, tá? Então, olha só. Até o dia 29, né? Então, daqui a 9 dias, vocês têm a primeira atividade do projeto final, né? Então, o que vocês vão, nesse momento, o que vocês vão precisar passar para mim? Uma proposta de título, tá? Um parágrafo explicando o que é o objetivo geral do projeto, mas principalmente destacando o que vocês estão fazendo que nunca foi feito, tá? Evitem de mandar uma proposta muito genérica, tá? O nome de todo mundo do que integra o grupo, né? 4 pessoas, e um e-mail de contato, pode ser de somente um dos integrantes, para não ficar assim, vai ser o que eu vou utilizar para dar um retorno para vocês sobre a proposta. Então, vocês vão fazer essa proposta, eu vou dar uma avaliada e eu vou fazer meus comentários. Não, eu acho que está legal, pode seguir nessa linha, ou eu falo, não, isso que vocês estão propondo não tem característica de pesquisa. Então, para eu poder dar um retorno para vocês já começarem a mexer nesse projeto. Embora ele seja, né, o trabalho de final de curso, projeto é algo que a gente escreve aos poucos, tá? Então, o primeiro passo vai ser, vocês têm que formar, né, uma equipe e definir em conjunto o que seria um tema interessante. E aí, em cima daquele tema, definir o que vocês vão fazer, que vocês vão me mandar como proposta. Tá ok, gente? Vocês têm alguma dúvida? O Reinaldo até perguntou no chat aí se você vai disponibilizar essa gravação da aula de hoje, professora. Mas você falou que vai mandar o slide que você passou, né? Vou mandar o slide, vou deixar o Ah, slide lá, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.